Meus irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião, hoje esclarecendo dúvida. Tem bastante questões aqui para ser esclarecido. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos nos harmonizar. Agradecendo a Deus pela possibilidade de aqui estarmos ainda encarnados e nos interessando por essa doutrina que nos esclarece e faz com que nós tomemos posições em nossas vidas segundo os ensinamentos de fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Por isso, a mensagem de Jesus é válida até hoje. E sendo dentro das leis de Deus, a prática do bem, do amor e da caridade, os ensinamentos que os Espíritos da Verdade nos passaram para Kardec, codificado pelo nosso irmão, sempre nos é válida. Por isso aprendemos, por isso nos interessamos por essa doutrina que nunca é superada. Sempre ela é ativa, ela é atual. Por isso, Senhor, que continuemos todos nós interessados por essas informações, por essa base que nos dá sustentação de vencermos a nossa jornada encarnados, trabalhando o melhor que nós possamos fazer. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel. Essa aqui deixa por último, essa aqui por penúltimo, essa ali você deixa, você não responde. Essa aqui não precisa, que essa foi da Valéria. Essa foi eu que fiz para ela. Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí, não preciso dizer de novo tudo aquilo que eu digo todo final de mês. Mais um mês que foi embora e um ano que está andando. Eu disse sexta-feira aqui, e que nós não fiquemos de bobeira, perdendo a vida, perdendo tempo na vida. Correndo atrás para comprar mais 2 apartamentos, mais 3 carros, comprar mais uma fazenda, comprar mais boi. Não percam muito tempo com isso. Nós temos que ter, para viver, o necessário. Temos que ser simples, para não precisar sofrer, porque nós não temos um carro novo do ano. Nosso carro já está com 20 anos de uso. Qual é o problema? Tem gente que não tem carro, tem bicicleta, e tem gente que não tem bicicleta, anda a pé e não está perdendo tempo por isso. Não está encucado e reclamando porque eu hei de ter um avião. Eu hoje ainda não tenho uma bicicleta. Cuidado, cuidado. Jesus disse que nós devíamos viver no mundo sem ser do mundo. Disse também que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, que é aquele fio grosso, passar no fundo da agulha. Passa, mas é difícil, porque ele não quis dizer que a riqueza era uma maldição. Mas disse, é mais difícil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ou o rico se salvar. Por quê? Não é condenando a riqueza, mas é alertando com relação às posses do mundo, às posses materiais. Nós, por sermos inferiores, por sermos ainda espíritos imperfeitos, nós temos muita facilidade em nos apegar às coisas do mundo. Porque essas coisas do mundo satisfazem ao nosso orgulho, à nossa vaidade, satisfazem as nossas tendências mais materiais do que espirituais. Porque quem tem tendências mais espirituais do que materiais, não se importa se tem ou não tem, não se importa com o ter. Ele se preocupa e desenvolve o ser, que é o mistério das nossas existências. Nós devemos nos dedicar, nos voltar ao aprimoramento do ser e não do ter. Mas como, volto a dizer, nós somos ainda primários, nós somos ainda inferiores, nós estamos mais chegados às coisas materiais, às coisas mundanas. Quem tem muito pode humilhar os outros que não têm nada. Mas veja bem, por que um espírito humilha o outro? Porque ele é inferior. Então, para ele humilhar o outro na sua inferioridade, ele precisa ter. Então, ele tem que ser rico, para ele no mundo, ele poder extravasar as suas vaidades, o seu orgulho, as suas inferioridades. Volto a dizer, eu vou pegar aqui o globinho, esse aqui já é um globão, mas eu vou pegar elezinho aqui para ponto de referência. Vir morar aqui, como vocês todos, e eu também, já pensaram, né? Claro. É como colocar gordo trabalhando em pizzaria. Está entendendo? É o lugar que o gordo mais gostaria de trabalhar, numa pizzaria. E que de noite sobrasse bastante massa e tal. Bom, isso não pode guardar para amanhã. Então bota no forno que nós vamos comer antes de sair ainda. É um paraíso, não é? Mas às vezes o cara já está com colesterol lá em cima, a glicose lá em cima, ele já está com colesterol baixo lá embaixo, aliás, o bom lá embaixo, o ruim lá em cima, e ele está trabalhando no raio da pizzaria. A tendência de, no final do expediente, comer todas as pizzas é muito maior
do que ele se controlar porque ele está com colesterol alto, porque ele está pesando 180 quilos e o peso dele ideal seria 73, então dá um pouco acima do peso, mas não é um lugar ideal. Ou numa confeitaria, numa padaria, quem gosta de doces e tal, trabalhar numa bombonière, é a nossa situação na Terra. A Terra tem tudo que a gente gosta, tem tudo que a gente gostaria de possuir, de ter. Nós gostaríamos que a Terra fosse nossa. Não é, Magui? Gostaríamos que a Terra fosse nossa. Mas a gente não gosta de sofrer os problemas que a Terra proporciona para a gente. Não gosta. Quando tem cálculo renal, então, é uma coisa horrível. Ninguém quer. Quando tem osteoporose também, ninguém quer. Quando tem cólica de vesícula, ninguém quer. Né? Quando tem câncer, pior ainda, ninguém quer. Ninguém quer sofrer, mas quer as coisas que fazem o sofrimento. Se você não quer sofrer as coisas que o mundo te oferece para sofrer, só você melhorando, para ir para mundos onde você não precisa passar pela matéria tão bruta quanto esta, ter um corpo tão bruto quanto este, e você merecer passar por fases onde você não vai ter esse tipo de sofrimento. Ah, mas outros mundos? Aí vem a pergunta, hoje é dia de pergunta, então vem a pergunta, mas em outros mundos, tem churrasco no fim de semana? Tem cerveja? Não, mas então você tem que ficar aqui. Aí o bichinho volta para cá, porque é aqui que ele quer. Ele quer churrasco, ele quer cerveja, ele quer fim de semana, ele quer comprar, ele quer ter. Ele quer se mostrar superior aos outros. É ou não é o nosso lugar? É, porque nós que somos assim. Isso aqui, esse planeta, não é para os espíritos que estão nos mundos melhores. Ele é para nós mesmos. Agora, e daí? E daí? Nós estamos condenados a ficar aqui sofrendo eternamente? Não, façamos o nosso dever de casa. Vamos morar aqui e tentar nos fazer com que isso aqui não nos faça falta. Não dar a importância tão extremada às coisas do mundo, porque elas não têm importância para nós como espírito. Elas só vão valer enquanto nós estivermos presos no corpo. Quando a gente perdeu o corpo, perdeu todo o poder, perdeu toda a fama, perdeu todo o dinheiro. Então tudo isso deixou de ter valor. Só tinha enquanto nós estávamos. Eu lembro às vezes, se fosse lá na loteria e botasse uma tabuleta lá, aqui tem o prêmio, aqui tem os números, 6 números que vão dar nessa cena acumulada, nós temos naquele guichê ali, tem lá os 6 números, a moça pode informar para vocês. E o guichê está vazio. O cara que chega assim de estalo e falou, ali tem os números que vai dar, os números que vão ser sorteados, já está ali anotado com aquela moça. Mas por que está vazia a fila? As outras filas estão cheias, ali está vazio. Aí eu vou lá, porque eu quero acertar. Está acumulado 70 milhões de reais. O cara vai lá, ela fala, sim, eu tenho os números aqui, o senhor quer? Claro que eu quero. É para acertar sozinho? Garantido. 100% garantido. Agora, o senhor tem que assinar um documentozinho aqui do lado. Mas qual? Eu assino, me dá a caneta. É que o senhor vai morrer uma semana depois de acertar o prêmio. Aí ele falou, não, eu ganho 100%, garantido. Mas eu tenho que morrer uma semana, eu vou morrer uma semana depois? Aí o senhor tem que assinar aqui. Ele pensa bem, ele fala, não, eu vou entrar na outra fila. Deixa essa para dentro. Aí ele entra na fila do que não vai acertar mesmo. Não é? É aquela ilusão. Todo mundo joga toda semana porque tem que ficar iludido. Até a próxima semana. Ao invés de ficar pensando na vida e na própria realização, não, fica pensando, fica se vingando. Eu vou encarar o patrão na segunda-feira, mas na próxima eu já vou chegar lá e vou chutar o balde. Porque eu vou acertar nessa miserável, dessa Mega Sena aí, dessa loteria, desse jogo qualquer. É o lúdico, é o pessoal correndo atrás da vantagem. E é por isso que as igrejas lá fora que vendem essas vantagens estão cheias. É a mesma teoria, a mesma explicação. As loterias, quando o prêmio acumula, elas ficam com filas de quarteirões. O pessoal faz fila e bola todo mundo para jogar. Por quê? Eles podem ganhar 100 milhões. E as igrejas estão lá, vem, para de sofrer, vem para cá. Tu resolve qualquer problema. De unha encravada até AIDS, câncer e mal olhado. Vem para cá. O pessoal quer acertar. Tem que pagar? Tem, mas não tem problema. Eles pagam o bilhete, não pagam o bilhete da loteria? Paga na igreja também, paga lá, paga cá. Na igreja não são atendidos. Porque para cada 10 mil pessoas, 5 mil pessoas naqueles salões, 2, 3 vão lá. Eu estava com a dor aqui, fiquei bom. O outro eu estava com um câncer na orelha. Aí, não tem mais câncer na orelha. Umas coisas assim que não faz sentido. Por que Deus iria mudar as regras do universo para atender o Zé Mané, que está com um caroço aqui?
ou que está com a dor aqui no joelho que não passa. O que isso tem a ver com o universo? O que isso tem a ver com a regra de Deus para ser resolvido como um milagre? Mas todo mundo anda atrás. Por quê? Pelo mesmo motivo que anda atrás da loteria. Para resolver os problemas da vida da forma mais fácil possível. Por isso que dizem que estão assim com Deus, com Jesus. Jesus é o meu Salvador, coisíssima nenhuma. Jesus morreu por mim e você morre por ele? Eu vou fazer uma proposta dessa no meu programa de televisão, e agora me deu a ideia aqui. Eu vou fazer essa proposta. Que as igrejas façam um pacto com aqueles que querem ser beneficiados pelos milagres. O pacto é o seguinte: de cada 10 beneficiados com um milagre, um vai ter que dar a vida por Jesus. Eu quero ver se vai alguém lá para sofrer benefício de milagre. Vai nada. Porque no sorteio dos 10 pode sair ele. E ele não está lá para dar a vida por Jesus. Jesus que deu para ele. Isso não é confortável? Isso pula a razão, o bom senso. Analisem. O Espiritismo não está aí para ser mais uma religião, para trapacear o mundo, não. O Espiritismo está aí como revelação para esclarecer o problema do mundo, para nós entendermos por que nós estamos aqui, não estamos em outro lugar, que é aqui que nós merecemos. Por que aqui nós sofremos tanto? Porque isso aqui é um planeta ainda inferior. Para não sofrer tanto aqui, você tem que aqui curtir as suas dificuldades, os seus vícios, os seus defeitos, corrigi-los e daqui sair para mundos melhores, onde você não vai sofrer mais, mas pelos seus méritos, pelos seus esforços, e não porque Deus gostou dos seus olhos, porque Deus é o patrono da sua religião, porque o povo está puxando o saco de Jesus, ou o saco dos bons espíritos, então é lá que você se agrupa para ser beneficiado por Deus. Nada disso. Deus não dá dom para ninguém. Cada um conquista os seus dons. Porque seria injusto? Ele daria o dom da matemática para o meu filho e o dom da burrice para o filho do vizinho. Porque o filho do vizinho burro foi um dom também, por que não? E por que Deus deu para um o dom da música e para outro o dom do tráfico? Sim, seriam dons, que seriam artes, seriam ações do indivíduo. Se a ação no bem é um dom, a ação no mal também é. Mas se Deus deu uma, também deu a outra, porque Ele que criou todos. Vejam com uma luz de uma única vida, lá fora nenhuma religião explica, nenhuma religião dá convencimento, nenhuma religião dá argumento para modificar o indivíduo e o indivíduo modificar o mundo. Não é que eu modifique 7 bilhões de habitantes ou vocês, mas nós modificados já somos candidatos a não voltar mais para aqui. E nós modificados teremos o contágio de modificar todos aqueles que estão ao nosso redor, pela nossa transformação. Por isso, primeiramente, vocês todos e eu temos que transformar a nós próprios. Não adianta você estar querendo fazer caridade para os outros, você não sabe o que é isso. Você não é caridoso. Você é um carregador de saco, às vezes, para os outros. Mas você não é um caridoso. O caridoso é o transformado, o caridoso é o amoroso, o caridoso é o bom. O caridoso é o humilde, é o sincero, é o despojado de todas as coisas materiais. Esse é o caridoso e esse pode fazer a caridade. Esse realmente faz a caridade. Mas o outro faz, no máximo, assistência social. Ele leva alguma coisa para alguém que está precisando. Mas ele não é caridoso. É como fazer a paz, que o Matias falou comigo esse dia. Para chegar à paz, você tem que fazê-la em você primeiro. Lembro novamente uma coisa que eu de vez em quando cito aqui. As florestas são verdes porque as árvores são verdes. E as árvores são verdes porque as folhas delas são verdes. Então, para uma floresta ser verde, é preciso que as folhas sejam verdes. As folhas juntas formam as árvores juntas formam as florestas, e as florestas têm a coloração verde. Por quê? Porque as folhas são verdes. Você só vai ter uma humanidade de paz, ou um grupo realmente de paz, quando todos forem de paz. E não quando todos souberem sobre a paz. Quando todos souberem sobre a caridade. Não. O saber é uma coisa, o ser é outra. O conhecer tem um valor, sim, mas o ser tem um valor muito maior. O Einstein, o grande Einstein, falou que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque tanto quantas pessoas conhecem e absolutamente não praticam? Muitas. Nós mesmos conhecemos muitas coisas que não devemos fazer e fazemos. Os médicos sabem que o fumo dá câncer e fumam. Sabem que a bebida destrói o organismo e também provoca o câncer e bebem. Claro que não são todos. Mas se o conhecimento eliminasse o problema, os médicos não beberiam. Médico nenhum fumaria.
Espírita nenhum teria dúvida sobre a reencarnação, não faria corrupção, porque sabe que irá pagar fatalmente, não vai ter espírito ou Jesus que o cure. Por quê? O Espiritismo veio passar isso ali para nos mostrar, vocês são os responsáveis pela própria libertação dos próprios defeitos, dos próprios vícios. E vocês todos são responsáveis, consequentemente, pela própria felicidade, pela própria paz, pela própria harmonia que todos nós queremos. Nós só que temos que fazer. Nós só que temos que fazer. É muito difícil, muito difícil. Volta ao exemplo do saber e não querer aplicar a sabedoria. Quem fuma, vai lá, compra um maço de cigarro. Ele já está na estante assim, com a parte bonita para fora. Porque do outro lado tem um cara morrendo de câncer. Todo entubado, todo amarelo, com o olho butucado, né? Já está pele e osso. É a foto que tem do outro lado. Mas essa não está à vista assim. Ela tá, o cigarro está assim, com aquela capa bonita, né? Aquele cara bonito, aquela coloração bonita que vocês sabem. O cara que fabrica sabe que aquilo mata. O que vende sabe que mata. O que compra sabe que mata. Mas olha como nós vivemos nos enganando. Por isso eu falei, olha o fim do mês aí, gente. Estamos na época do carnaval, né? Então eu falo, olha o fim do mês aí, gente. É mais um mês que está indo embora. E nós? Como é que estamos? Como é que estamos andando? Como é que estamos pensando? Estamos aí esperando que o Espiritismo vá salvar a gente? Que a igreja tal vai salvar a gente? Que Jesus vai descer num trono, numa carruagem de ouro para salvar a gente? Saiam fora disso. Nós estamos aí nos enganando, mas o Espiritismo alerta, não vos enganem. É bobagem. É bobagem. É como você está diagnosticado com câncer e fingir que não é e vai na farmácia e começa a comprar remédio para gripe. Você sabe que está com câncer, mas toma remédio para gripe. Claro que você vai morrer do câncer, tem que tratar do câncer. Vai lá, então o moço que vai vender sabe, eu só quero cigarro, quero. Aí ele vai lá, pega aquele maço assim e entrega para ele assim. Ele pega o maço assim e bota no bolso assim. Ele sabe o que é que tem atrás, porque ele sabe o que é que aquilo ali provoca. O que fabricou sabe, o que vendeu sabe, mas todos nos enganamos com relação a tudo. Nós não queremos saber da realidade. Vamos deixar para depois. Quando a dor bate na porta, o desespero vem, e aí? Como agora esses dias eu fui chamado para consolar. Consola, o pessoal está desesperado. Como? Você tem a vida inteira, 40, 50, 60 anos, para se informar sobre a vida, sobre as razões de ser, de tudo, de onde eu vim, o que eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Isso é uma questão que cada um tem que resolver para si. Não é esperar no dia do desespero, chama lá o sacerdote, chama lá o Papa, chama lá o Zé Mané, para consolar. Como? Como você vai ali em um minuto passar as informações de uma vida para o camarada que nunca se preocupou com isso? E vai ficar no desespero. O que você vai fazer? Dá um calmante para não morrer, para não ter um colapso, para não é? Dá um calmante, dá um remedinho, chama o médico, aplica uma injeção, ele dorme. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, com a espiritualidade, com a nossa existência, com a eternidade, é assim em relação a gente. Quando nós chegarmos no fim da vida, que a gente vai começar a perguntar, bom, ainda tem tempo, até o dia da sua morte, você ainda pode aprender, mas olha para trás, quanto tempo você perdeu, que poderia ter sido usado, um pouquinho só, para você ter essas informações. Não é que a gente vai viver dentro de religião, aliás, a gente pode viver a religião direto, não precisa nem viver dentro dela, dentro de templo. O dia a dia nosso é o dia da religião. A cada respiro que você dá é o seu momento com Deus, é o seu momento com a vida. Ou acha que não? Então, a religião, assim como a caridade, assim como a paz, assim como o amor, tem que ser na nossa vida uma constante. A cada respiro que a gente dá, nós estamos diante de Deus. Nós estamos sendo, ou tendo o comprometimento de estarmos sendo religiosos. E não no dia da reunião, no dia do culto. Então, nós estamos sendo e somos constantemente alertados para esses detalhes. Para nós estarmos espertos, para nós estarmos atentos, para nós aplicarmos o conhecimento
nas informações que vão nos surpreender e nos desesperar tanto nos momentos finais das nossas vidas terrenas, das nossas vidas corpóreas. Então é muito bom vocês estarem aqui, eu também, nós estarmos pensando nisso. É muito bom, porque isso é o mais importante da nossa vida. Não pensem que estão socados lá estudando para se formar em engenharia, porque tem um emprego de engenheiro que nós vamos ganhar 100 mil por mês, e aí tal, você se forma, vai para o emprego, é atropelado e morre. Ou então tem um desastre de avião, ou bate de carro, morre. Tá bem? O estudo é importante, o desenvolvimento social é importante. Como eu disse no início, ser rico e poderoso e famoso não é crime por si, mas é um fator de apego do espírito ao mundo. Aí volto lá para o ensinamento do Jesus. Cuidado. A fila de pedidos de pobre lá de lei está muito maior que a fila dos ricos. Rico ninguém quer ser do lado de lá, porque do lado de lá ele vê que a riqueza é aquilo que Jesus falou, é uma fria. Não, me bota aí num país industrializado desse, ou industrial, bota na China mesmo, eu vou trabalhar lá, vou ser feliz e vou ganhar $50 por mês, bota aí mesmo, bota, é aí que eu quero. Ninguém quer vir para cá rico, poderoso e famoso, porque nós sem o corpo, perdemos essas ilusões. Então nós estamos vendo os reais valores que nós viemos aqui buscar, não são os da riqueza daqui, são os da dificuldade que vão nos alertar, nos balançar, nos sacudir como espírito, para nós acordarmos para os verdadeiros valores da vida. Os verdadeiros valores da vida. Tem uma musiquinha de fim de ano que diz: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Aquilo é uma desgraça, uma tragédia. Não peçam nunca isso. Peçam sempre o que merecerem. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O cara vende a saúde, arranja mais dinheiro ainda e não quer saber de Deus, não quer saber de alma, não quer saber de morte, não quer saber de nada disso. Agora, quando bate a dor, quando bate o sofrimento, quando bate o cálculo renal, aí sim, meu Deus, bons espíritos, como é que faz mesmo para entrar em contato com eles? Aí vai padre, vai pastor, vai espírita, aí vai todo mundo, e o camarada ali, com dor, com desespero, sem saber nada, e querendo aprender com todo mundo ao mesmo tempo, coisas diferentes. Um vai falar, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. O outro vai falar, não, você não precisa ir para a igreja, você está abençoado por Deus, porque nós viemos aqui, nós vamos te benzer, ou isso ou aquilo. O outro vai falar, não, mas você tem que estudar, você tem que aprender. E agora? E o que o cara faz? Olhem a encruzilhada que a gente pode ser colocado na vida. É ou não é? Vocês acham que isso não vai acontecer com vocês? Só se morrerem estupidamente de um colapso em 30 segundos. Mas nem todos merecem isso. Porque isso é um merecimento. Eu fui ao enterro esses dias que a pessoa, uma parenta do falecido, falou assim: ele não queria sentir dor. Eu cá comigo, por dentro, eu pensei assim: não queria não, eu não sei quem quer sentir dor. Alguém aqui quer? Quer dizer, olha como as pessoas são simplórias, né? Ele não queria sentir dor. Esperto ele, hein? Esperto. Não queria sentir dor. Quem aqui quer ficar aí 8, 10 anos em cima da cama, trocando fralda? Quem? Tem alguém? Levanta o dedinho. Tem? E 6 meses? Tem? E 1 mês? Tem? Não tem ninguém. Mas por que fica? É porque Deus é negligente? É porque Deus não gosta do cara que ficou lá 30 anos? 30 não sei se fica. Fica até, né? Eu conheci um que ficava dentro de uma bacia. Pobre, na roça, não tinha como cuidar dele, não tinha fralda, não tinha essas coisas, ficava numa bacia. E era uma pessoa maravilhosa. Ele já estava quase desse tamanhozinho assim, era um velhinho, um senhorzinho, ele pequenininho. Então eu ficava com todo carinho, tratado com todo carinho, mas numa pobreza enorme, não tinha condições. Quem é que ele pede, que gostaria de ficar ali em são juízo? Normal assim, encarnados como nós estamos. Mas desencarnados nós às vezes pedimos para passar por essas provas. Por quê? Nós queremos ser alertados, tocados no espírito, na alma, ser obrigado a refletir, ser obrigado a abrir mão das posses, das coisas materiais e desenvolver valores que nós sabemos que aquela dor, aquele sofrimento vão fazer bem para a gente. É uma cirurgia, você não vai para a cirurgia com risco até de morrer, mas não vai? Vai porque você quer ficar bom. Vai sentir dor, a recuperação é dolorida, mas você vai porque você precisa ficar bom.
E para ficar bom, você tem que passar por aquele processo, você tem que ir para o hospital, você tem que se tratar, e depois você sai de lá curado. Da mesma forma como espírito, nós viemos para aqui. Nós viemos para aqui como num hospital, como numa escola, para passar, para nos cuidar, para nos livrarmos dos nossos males. E se nós cumprirmos com a lógica, com a regra da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, sejamos ricos ou pobres, a regra é ser honesto, ser humilde, ser trabalhador, ser simpático, ser solidário, prestativo. A regra é essa. Quem faz isso, rico ou pobre, intelectualizado, inteligente, sábio ou ignorante, quem faz isso está resolvendo o problema. Está resolvendo o problema. Vejam que doutrina, a doutrina espírita. Não é, como diz a Valéria, maravilhosa? Eu acho que é. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo da vida, medo dos problemas, medo da fralda, medo da cama. Nós não precisamos ter medo. Nós devemos ter compreensão. Só vamos passar se merecermos, se precisarmos. Porque Deus é justo. E sendo justo, e sendo supremo amor, jamais Ele que pode tudo permitiria que nós passássemos por alguma coisa que nós não merecêssemos. Zé Alencar dizia muitas vezes nas entrevistas o seguinte: primeiro, eu só comecei a entender o valor da amizade, da humildade, da simplicidade, depois que eu peguei o câncer, e há 17 anos ou 13, ele andava sofrendo com aquilo. E segundo, ele entendia o seguinte: nunca se revoltava, porque ele sabia que Deus não precisava de um câncer para matá-lo, para tirá-lo daqui. Se quisesse, se fosse a hora dele, ele não iria com câncer, sem câncer, novo ou velho, ele iria. Olha que consciência, que lucidez, de um homem que era católico, não era espírita, mas ele raciocinava, ele tinha bom senso. Como Zé Saramago, prêmio Nobel de Literatura, era ateu, e no entanto, olha a saída dele, ele dizia: eu não acredito em Deus, mas se Deus existe para vocês que acreditam, Ele também vai existir para mim, e eu não tenho medo disso. Por quê? Se Ele existe e é o Deus, Ele é justo, e se Ele é justo para vocês, vai ser justo comigo. Olha a posição, a resposta de um ateu. Resposta de um ateu, mas inteligente. Sempre nós temos que colocar a inteligência para funcionar, para nós aceitarmos Deus, para nós aceitarmos a espiritualidade, a eternidade, para nós estarmos tranquilos. Nós não temos que ter medo de morte, medo de doença, medo da vida, medo da alegria, medo do carnaval. Não, nós não temos que ter medo de nada disso. É sempre comum nos períodos de carnaval, bate lá no programa de televisão, o que o Espiritismo fala sobre o carnaval, condena o carnaval. O Espiritismo é a doutrina que vem mostrar que nós não somos proibidos de nada, nós podemos tudo, só vamos sofrer as consequências de tudo que nós fizermos. Se fizermos o bem, vamos refletir o bem para nós mesmos. Se fizermos o mal, coisas erradas, vamos ter que corrigir, vamos sofrer as consequências disso. Esse programa de televisão que está aí meu, está muito bom, esse de sábado agora que nós fizemos. Depois vocês não deixem de assistir não, que eu dei o exemplo do grampo, da criança. A criança, você fala com ela, a avó fala: não bota o dedinho ali não, aquilo é tomada, aquilo dá choque é ruim. Aí também, olha, aí a mãe também, ali não bota o dedinho não, ali é tomada, ali dá choque, ruim, aí também. Um dia ela está sozinha lá, brincando com um grampinho assim do cabelo, tirou o grampinho, ela olha a tomada, ela olha o grampinho, ela vê lá 2 furinhos, ela abre o pregadorzinho assim, o grampinho assim, aí vai lá, enfia naqueles 2 buraquinhos, ela leva um arranco, nunca mais ela vai enfiar nada lá, nem botar o dedo lá, e ela vai lembrar: a mamãe falou, vovó falou, titi falou. Nunca mais ela enfia o grampinho lá. Então, às vezes, não é preciso a dor? A dor não ensina também? Claro que ensina. O amor ensina. Nós estamos aqui aprendendo agora por amor. Estamos aprendendo confortavelmente, sentados, tranquilos, por amor. Podemos aprender ou não? Agora, quando o tranco bate na nossa vida, aí se nós aprendemos por amor, nós sabemos resolver o problema. Se não, quem vai sofrer? Nós. Ninguém pode sofrer por nós. Ninguém. Como ninguém pode evoluir por nós, ninguém pode sofrer por nós. Olha que bonito. Ah, mas eu peguei a vida inteira, errei a vida inteira. Tudo bem, não devia. Mas o que vai acontecer? Enquanto os outros que acertaram a vida inteira vão passar de série, vão embora para vidas melhores, você ainda vai voltar e repetir, vai amargar mais essa. A reencarnação, portanto, não é um castigo. Ninguém reencarna aqui para sofrer.
A gente reencarna para progredir. O sofrimento é um mecanismo, é o meio do caminho. Para os que erram mais, sofrem mais. Os que erram menos, sofrem menos. Os que não erram, não sofrem. Então, reencarnar é um processo de evolução e não de castigo. Tem gente que acha que as pessoas reencarnam para sofrer. Nós viemos aqui para sofrer. Não. Nós viemos aqui para aprender. Ninguém vai para o colégio para ser reprovado. Você vai para o colégio para aprender e passar de série. Mas quando ele não aprende, quando ele não se dedica, quando ele não se interessa, ele vai ser reprovado. E ele não vai passar de série. Isso é injusto? Não, é justo. Isso eliminou o indivíduo que foi reprovado na primeira, terceira, quarta série? Não. Ele vai repetir 2, 3, 4 vezes e ele depois pode ser um professor lá na frente. Eu tive um professor de direito penal que, de tanto ele ser reprovado em direito penal quando ele estava fazendo o curso na juventude dele, ele parece que foi reprovado 4 ou 5 vezes em direito penal. Ele ficou com uma raiva daquilo, que ele pegou o raio do direito penal, ele estudou aquilo tudo, ele dominou aquilo tudo e se transformou num grande professor de direito penal, autor de vários livros sobre direito penal. Então pode ou não pode recuperar-se? Tem pessoas, Roque Jacinto, um grande escritor, com 25 anos ele era analfabeto. E é um escritor respeitado, respeitável. Ora, pode ou não pode? Claro que pode. Quando a gente às vezes olha alguns irmãozinhos que estão jogados na lama do vício, na lama das paixões, e cuidado, não subestimem aquele irmãozinho. Ele está ali nesse momento. E nós, às vezes, Mauricinhos, estamos achando que está tudo bem, tão certinho, nós vamos ao culto, nós vamos a isso, nós vamos àquilo, tudo certinho, bonitinho, mas nós somos ainda meio nem lá nem cá, nós estamos em cima do muro, a gente não se define, a gente quer agradar todo mundo, o cara lá está criminosamente agindo. Quando ele cair na real, o mesmo gás, a mesma força, a mesma vocação que ele tinha para fazer o mal, ele inverte e vai fazer o bem e passa, às vezes, à nossa frente. Que estamos quase no colo do Senhor. E não estamos. Ficamos de bobeira, ficamos em cima do muro. Ou então, como eu disse, antigamente, o pessoal não encostava no IAPI, no INPS. Tem muita gente que adora encostar na Previdência, no INPS, né? Você vê gente com papel, envelope na mão, correndo atrás do médico para dar um papel que ele tem que encostar no INPS. Não ficamos esperando para encostar em religião, não. Encosta não, que é galho podre. Não encostemos na vida, que é galho podre. Nós todos temos que ter a nossa opinião, a nossa posição. Nós temos que ver a pobreza, a miséria, a riqueza, a justiça, a injustiça, o crime, a virtude. Nós temos que ver isso tudo e ter posição com relação a isso. Principalmente nós espíritas, não podemos deixar para o presidente do centro resolver o problema, para o médium resolver o problema, para os espíritos resolver o problema, coisa nenhuma. Ajudar, eles estão sempre ajudando. Ou vocês acham que vocês não têm amigos espirituais, que eu não tenho? Nós temos, claro. Quantos amigos, parentes, entes queridos nós temos do lado de lá? Muito mais do que do lado de cá. Posso lhes garantir isso. Do lado de lá nós temos muito mais entes queridos de nossa existência milenar do que aqui encarnados. Encarnados não podemos contar 20, 30, no máximo 50 relacionamentos. Dizem que nós temos no máximo 10, aliás, acho que 8 ou 10 pessoas, acho que não, eu não sei porque há algum tempo eu não leio isso, mas nós tem umas estatísticas que dizem quantos, por exemplo, nós temos ligados a nós que nós podemos avalizar para ele. Parece que são 3 ou 5 que nós somos capazes de avalizar para ele. Quantos nós temos assim mais chegados, que a gente pode trocar ideias ou algumas confidências? Parece que são 12, 11. Eu sei que no total vão dar 30, às vezes alguns 50, mas não é muito mais do que isso. Agora, do lado de lá, nós temos multidões de entes queridos. Até porque, como espírito, nós nos afinamos pelas nossas vocações, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. E isso nós tanto temos paixões e desejos semelhantes aqui, amor entre os nossos parentes, entre os nossos entes queridos, como do lado de lá nós temos entre amigos, parentes e afins que estão hoje no Japão, ou estiveram com a gente na Austrália, estiveram com a gente no Polo Norte, estiveram com a gente na Groenlândia, estiveram com a gente em Portugal, estiveram com a gente em qualquer parte do universo, do planeta.
Então nós não temos que ter medo, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos sofrer porque sentimos dor. Nós temos que, durante a dor, curtir aquele momento e ver como é sentir dor. Como eu reajo sentindo dor. Eu xingo, eu fico revoltado, eu quero quebrar os copos e quebrar as coisas, eu quero bater nas pessoas. Como eu reajo sentindo dor? Como eu reajo sendo ofendido? Como eu reajo sendo empurrado? É isso tudo, essa é a grande sabedoria. Nós estamos sempre cercados por momentos que estão a nos ensinar tudo. Tudo. Vou fazer um teste com vocês aqui agora. Olhem só. Vocês seriam capazes de, no escuro total aqui, nós pegarmos uma garrafa, um copo não tanto, uma garrafa, e começarmos a encher d'água. Botarmos aqui uma torneirinha com um filete d'água caindo dentro do litro. Vamos botar 1 litro. Apagam-se as luzes e faz-se o mais absoluto silêncio. Vocês seriam capazes de me dizer que o litro está enchendo? Está quase entornando? Todos seriam sim. Ué, mas por quê, se vocês não estão vendo o litro? Por quê? A água caindo dentro do litro, o mais absoluto silêncio e o microfone na boquinha do gargalo. Vocês seriam capazes de, no escuro, dizer que a garrafa está enchendo, está transbordando, está na hora, está quase transbordando? Claro que sim. Olha o barulhinho. Quem ensinou isso para vocês? Quem? Ninguém. Lembram disso? Observem, vocês não sabiam. Vocês são capazes de dizer que o litro está quase se entornando, ou ele vai entornar, acende a luz. Ele está faltando um tantinho assim para entornar. Por quê? Quem ensinou isso para vocês? No colégio? Alguém ensinou? Não. Vocês aprenderam sozinho, com o som, o barulho da água enchendo o litro ou enchendo uma vasilha. Vejam, esse é o barulho que nos ensinou pela observação. É a natureza, com seus barulhos, com o vento, com as suas cores, com os seus perfumes, os seus odores. Vocês aprendem sozinhos. Nós somos uma máquina de aprendizado. Nós somos uma máquina de formação autossuficiente. Prestem atenção nisso. Quantas coisas a gente... Você sabe quando o vento é frio, quando o vento é morno, você pode até avaliar, vai chover, está vindo um vento meio esquisito, frio aí, nós estamos com um vento quente, de repente vem uma ventania meio fria, você sabe que vai chover. Ninguém nem te ensinou isso. É a sua participação no planeta, é a sua participação como inteligência, é a sua participação como aluno, como aprendiz do universo, eternos aprendizes até atingirmos a perfeição. Vejam se isso não é lindo. Vejam, vocês podem ser de qualquer religião, não tem problema nenhum. Vocês podem sair daqui e não voltar mais, não tem problema nenhum. Vocês vão continuar sendo vocês, eu sendo eu. Mas o que nós tivermos de informação e de sabedoria é que vai funcionar aqui ou lá. Porque se nós formos para uma igreja pentecostal, lá nós temos que ser honestos, justos, fraternos, solidários, amigos e sinceros. Se nós estivermos aqui, a regra é a mesma, nós vamos ter que ser justo, honesto, sincero, amigo, fraterno. Nós vamos para a igreja católica, nós vamos ter que ter a mesma coisa. Nós vamos para o budismo, nós vamos ter que ser a mesma coisa. Porque para Deus nós temos que ser a mesma. O caminho é um só. Quando as pessoas interpretam que é Jesus o único caminho, o caminho não é Jesus, é a prática de Jesus, é a vida de Jesus. Quando Kardec perguntou aqui, qual é o espírito mais perfeito que esteve aqui? Eles não falaram Jesus. Aqui está escrito assim, vede Jesus. Não é simplesmente você saber que foi Jesus. Ver Jesus é conhecer, saber o que ele fez. Vejam que a resposta não está simplesmente Jesus. Está escrito, vede Jesus. Você tem que observar. O que dizem que ele fez? É isso que você tem que fazer. Então vejam que maravilha. Todos para o inferno porque pecaram a vida inteira, erraram a vida inteira? Não, não. Para o sofrimento, sim, em função do erro.
mas com oportunidade de reprise de outras vidas e de atingir a perfeição. Por que não? Ah, porque está escrito aqui que não. Joga isso fora. Está escrito aqui que não. Você mandaria seu filho para a cadeia sem ele precisar? Não. Você gostaria que seu filho fosse queimado vivo? Não. Então, se você não, por que o Criador sim? Lembra aquele clássico exemplo que eu dou? No final do ano, quando os meninos são aprovados, vem aquele diploma, aquele convite. O diploma será oferecido, será ofertado na universidade tal, no teatro tal, às tais horas do dia tal. Embaixo vem um cartãozinho pregado, igual aqueles que vêm para chamar para você jantar. Aí vem um cartãozinho pregado assim, dizendo, após a entrega dos diplomas aos aprovados, os reprovados serão queimados no pátio da escola, né? Serão queimados no pátio da escola, e te convida também. Aí 2 horas depois da entrega do certificado, 2 horas tem essa solenidade, a queima dos reprovados. Já viram isso? Os reprovados, vai acontecer o que com eles? Eles vão voltar, enquanto os outros que passaram vão embora, vão continuar o progresso, a vida. Os que não passaram não vão ser queimados, eles vão ser reciclados. Aliás, nós não reciclamos a PET, nós não reciclamos o lixo. Se nós já atingimos um grau de sensatez que nos leva a reciclar o lixo, por que o Criador ainda não tinha pensado numa maneira de reciclar a gente? Ele não teria muito mais lógica e razão de nos reciclar para que nós de lixo nos transformássemos em utilidade? Não é isso que nós fazemos com o nosso lixo? Como é que o Criador não faria isso com os seus filhos, com a sua criação? Isso é forte ou não é forte? Não me digam que não vão acreditar porque não está escrito aqui ou está escrito aqui. Isso não interessa se está escrito ou não está escrito. É verdade. E assim como vocês aprenderam sozinho da garrafa, e sabem que uma garrafa, quando está enchendo, o ar que sai dali de dentro é jogado para fora e faz esse barulhinho característico, ninguém ensinou isso para vocês aprenderam sozinho. Da mesma forma, nós vamos aprender sozinhos essas coisas de Deus, se nós simplesmente nos colocarmos a pensar, a analisar. Deus é supremo amor, suprema bondade, está em toda parte, está em todos nós. Nós é que temos que senti-lo, nos conectar a Ele. Vamos nos elevar para Deus. Não precisa elevar, Ele está aqui, está em toda parte, está em todo o universo. Deus é o conhecer, é o saber. Deus é a inteligência que pode ser imersa na nossa, porque nós somos a semelhança dele. Ele é a inteligência suprema, nós somos a inteligência em desenvolvimento. Olha que maravilha, nós somos assim realmente com ele. Não sentimos a maioria das vezes porque nos divorciamos dele. Enquanto ele sintoniza no bem, a gente está sintonizando ainda em querer o mundo. Podemos querer o mundo, mas vamos sofrer as consequências, vamos atrasar um pouco o caminho. Mas podemos? E agora? Você falou que eu podia falar mais? Você acha que com alguma dúvida? Tem sobre as perguntas, algumas não, algumas sim. Peraí. Importância do espiritismo. Não sei, vamos ver essa aqui. Essa aí. Essas daqui são mais antigas. Essa aqui também acho que é de hoje, né? Vamos lá. É comum sentir raiva de Deus quando ele não atende à dor de uma mãe no leito de morte de seu filho? A fé parece não existir. Este estado de pouca fé volta ao normal depois? E Deus volta a ser um ser de amor para essa mãe? Viu? Eu falei sobre isso já. Eu já falei quando eu falei nessa do enterro, nessa do desespero. Claro, quem não acredita em Deus, quem é como sentir raiva de Deus, é o pessoal que não pensa nisso, tem a menor noção disso, nunca procurou. Não é ter medo de Deus, que as religiões lá fora ensinam é ter medo de Deus. Senão ele vai te mandar para o inferno. 2.244.360 e quantos Hildes? 6 ou 5? 2.244.360. Aqui que eu tenho uma dúvida se é 5 ou 6. É 5, né, Hilde? Aqui, ó. Mortes atribuídas a Deus na Bíblia. Sem contar o dilúvio que teria matado mais de 30 milhões de pessoas. Olha quantos Deus matou. Até com pedrada. Até com pedra.
Quando Josué pediu que o sol parasse para ele ganhar a batalha, veja bem, Deus estava do lado de Josué, Deus estava contra os outros que ele mesmo criou. Os inimigos de Josué eram criados por ele. Ele inclusive jogou um bocado de pedra no pessoal, matou um bocado de gente, mas parou. O sol está lá escrito, não é? E Josué no dia seguinte, aliás, Josué ganhou a guerra antes de escurecer. Eu teria mecanismos, e vocês também, mais simples, como Deus. Deu uma dor de barriga naquela turma toda e pronto, e os soldados de Israel vão e pegam e elimina todo mundo. O cara com dor de barriga não vai encarar a espada, a flecha, ele vai querer correr, né? Ou então o seguinte, Josué, deixa o sol esconder, que o sol, aliás, não ia esconder, deixa o sol se pôr. Amanhã vocês levantam cedo que eu faço eles dormirem até mais tarde. Vocês também vão lá e matam eles, não precisava parar o sol. Mas eu vi um cientista explicar isso, um físico da igreja, acho que metodista, não, metodista não, aquele do sétimo dia, adventista. Eu vi na televisão um cientista, e vou dar o nome dele aqui, é Adalto Lourenço. Coloque esse nome lá na internet, Adalto Lourenço, professor de física, e vejam lá e vocês vão ouvir o que eu vou falar para vocês, que ele apresentou na igreja para sustentar o criacionismo e sustentar as verdades da Bíblia. Quando eu liguei, eu vi que era um homem sábio, um homem falando muito bem, e ele disse que ia explicar a passagem do sol ter parado para Josué ganhar a batalha. Eu fiquei interessadíssimo nisso. Eu falei, agora eu vou ter uma explicação de um cientista. Eu falei, poxa vida, eles estão procurando, né? Estão procurando a lógica, a verdade da coisa. Fiquei atentamente observando, aumentei o som e fiquei atento. Ele falou, Deus realmente não parou o sol? Porque o sol nunca girou em torno da terra. Deus então não podia ter parado o sol, porque o sol está parado, ele não está girando em torno da terra. Eu falei, ótimo, ele vai matar a charada, vai esclarecer esse povo de Deus aí. Aí ele falou assim, e a terra também não parou, porque vocês imaginem a terra rodando, girando assim a 104 mil km por hora, né? Acho que 104 mil km por hora, a Terra não pode dar um tranco. Já pensou? A Terra a 104 mil km rodando, de repente dá um tranco nisso aqui? Vocês já imaginaram o que ia acontecer? Então também é claro. Aí eu falei, meu Deus, ótimo, excelente, eu torcendo por ele. Agora ele vai explicar. Ele falou, sabe o que ele falou? Deus parou o universo. Aí eu fiquei pálido, a minha pressão acho que baixou, subiu. Eu fiquei transpirando, porque ele parou. A explicação que o cientista deu é que Deus parou o universo para Josué, o Zé Mané daquela guerra, acabar de matar os outros filhos dele, do Altíssimo, que estavam atazanando o juízo do povo hebreu. Isso não faz sentido, meus queridos. Isso não é querer... isso é combater o culto ao bezerro de ouro que está ali no Espiritismo. Nós temos que esclarecer a respeito disso. Sejam espertos, aceitem aquilo que tiver lógica, aquilo que tiver racionalidade. Então, os mormons que fizeram esse levantamento, entrem na internet que vocês vão ver. 2.244.365 mortes são atribuídas a Deus nas Escrituras. E sabe quantos a Satanás? 10. Não é, Hildes? 10? Eu estou perguntando ao meu consultor, porque ele acompanha esse estudo lá. 10. Então o camarada até que fez esse levantamento falou assim, eu que já era temente a Deus, fiquei muito mais, depois que eu fiz o levantamento. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Deus não sabe tudo, não pode tudo, não é puro amor, não é pura inteligência, não é pura justiça. Ele simplesmente, se ele teria que matar esses dois, ele não criava isso. Não é? Por que ele criou para matar? Faz algum sentido? Então o que nós estamos querendo passar para vocês com isso é o seguinte, espiritismo não é religião para ser acreditada, enlatada. Espiritismo, aqui está, para informação, para orientação, a consolidação das leis de Deus, das leis divinas, como eu disse. Tem a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e tem a CLD, é o livro dos Espíritos, é a consolidação das leis de Deus. Estão todas aqui. Pesquisem e contestem, façam estudos, procurem na ciência, procurem todos os conhecimentos humanos para contestar aqui. Não vão conseguir, porque eu tenho procurado sempre fazer isso e não consigo.
Porque se eu achar diferente, se eu comprovar diferente, eu vou ser o primeiro a dizer, isso aqui não está certo. Mas está certo, por enquanto está tudo ok. Como por enquanto está tudo ok, nós podemos recomendar, indicar, estudar, desenvolver. Mas se não estiver, se um dia não estiver, isso aqui para o lixo. E vai substituir isso aqui a verdade. É sempre a verdade e não o livro. Seja o livro que for, sempre a verdade é que nós temos que perseguir, buscar, observar. E com isso nós não estamos ofendendo Deus, nem estamos diminuindo Deus. Ao contrário, nós estamos enaltecendo como inteligência criada por Deus, nós estamos enaltecendo o Criador, que nos criou para que nós sejamos sábios como Ele, para que nós sejamos perfeitos como Ele. Não vamos conseguir, porque Ele é eterno e supremo. Nós seremos sempre a criatura, na busca da perfeição. A nossa perfeição nunca atingirá a do eterno e supremo, porque a do eterno e supremo é única. E a nossa é no desenvolvimento das ações da criação. Então sempre o professor estará à frente do aluno. Sempre o pai estará à frente do filho, cronologicamente. Nunca o filho atingirá a idade do pai, e muito menos passará a idade do pai, a não ser que ele morra, mas o Criador é imortal. Então nós nunca seremos deuses na acepção suprema do termo, mas estamos todos no caminhar para a perfeição. Então a pessoa que tem ódio de Deus, que como ela disse aqui, né, que pode ter raiva de Deus, pode ter, porque não acredita no Deus inteligência suprema, no Deus dos universos, acredita no Deus das igrejas. E o Deus das igrejas falha sempre, mas falha sempre. E as pessoas, por medo e pavor, temor, acreditam sempre nele, que falha sempre. Eu conheci na tragédia de Friburgo uma família de 14 pessoas, onde 12 morreram e 2 foram salvas. O pessoal estava enaltecendo porque foi um milagre as 2 não terem morrido. Eu falei, foi uma tragédia as 12 terem morrido. O camarada acha que foi um milagre 2 escaparem e não acha nada demais 12 morrerem? Por que que o Deus deixou 12 morrer para salvar 2? Porque ele não salvou as 14, as 12 ou as 14? Então Deus está presente em toda parte. Nós estamos sujeitos a passar por todos esses problemas, mas porque nós ainda estamos nessa situação que eu argumentei aqui o tempo todo. Qual é a outra? Essa aqui do sonho, do cansaço espiritual. Na palestra do Centro Espírita Friburguense, do dia 20 do 1 ou 27 do 1 do corrente ano, foi dito que quando o espírito trabalha muito durante a sua fase de emancipação, isto é, durante o sono, nós acordamos fatigados e cansados. Gostaria que fosse melhor explicado o assunto, pois não entendi. Como pode refletir no corpo o cansaço do espírito? O espírito se cansa por trabalhar demasiadamente? Como isso acontece se não possui corpo físico? Veja que esse tratamento aí, esse estudo, ou essa correlação de espírito-corpo, corpo-espírito, é o espírito encarnado. O espírito encarnado, tanto ele sente a influenciação do corpo, como o corpo sente a influenciação dele. O emocional do espírito, a ação emocional do espírito no sono, ela se abate sobre o corpo, sim. Quantas vezes você acorda assustado e o coração até disparado? Você às vezes morre por causa tem um ataque pela ação do espírito sobre o corpo, ou do corpo sobre o espírito. Nós, quando encarnados, estamos interligados, corpo, espírito e corpo. Na emancipação, o espírito sai. Se o espírito se atormentar, coitado do Abel. Abel recomenda tanto para a gente não deixar cair esse microfone. Acontece. Agora é um trabalho que ele vai ter que fazer lá para consertar o vídeo e o som. Vou dar até um tempinho para ele dar tempo de consertar. Mas vejam bem, quando você sonha que tem um touro correndo atrás de você, ou um trem, tem gente que tem mania de sonhar que vê um trem atrás dele. Ele corre, e o trem vem, e o trem vem, e o trem vem. Quando o trem está quase pegando, ele acorda assustadíssimo, o coração batendo. Essa é a influência do espírito sobre o corpo, como sobre o espírito. Claro que isso só acontece quando o espírito está encarnado. Quando está desencarnado é outra história. Aí a ação do espírito é inteligência. Espírito e inteligência. Inteligência e espírito significam uma coisa que existe através de uma ação, que é o pensamento. O espírito
é a inteligência. O pensamento é um mecanismo do espírito atuar sobre a matéria. Então, essa fadiga, essa influenciação, ela só se dá quando o espírito está encarnado. Aí o espírito exerce influência sobre o corpo. As emoções, as sensações do espírito no sonho, elas se refletem sim sobre o corpo. E as sensações do corpo se refletem sobre o espírito. Eu vou contar um caso quando eu fazia faculdade. O Magui pode confirmar isso com o Rivaldo, que é Rivaldo. Nós dormíamos numa república, eu, marido da Magui, tinha várias pessoas de Friburgo. Então nós tínhamos um colega que dormia no mesmo quarto, Magui, e por acaso ele dormia do lado da cama do seu marido, do Rivaldo. Eu ficava outra cama, uma cama além. E o Rivaldo tem um sono leve, tinha na época, não sei, então o Rivaldo não conseguia dormir porque ele roncava, o tal colega nosso, que é daqui de Friburgo também, não vou falar o nome dele, porque ele era o roncador. Nós éramos os perturbados com o ronco dele. Ele roncava demais. Então o Rivaldo, era muito frio lá, e a gente, às vezes, ele ia de bota. Ele pegava a bota do lado da cama assim, e ficava assim, pam, 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 pam. Aí fazia aquele barulho, aí o cara roncava, acordava, aí parava de roncar. Já, pô, para de roncar, rapaz, não consegue. Aí botava as botas lá de novo, aí tá. Aí dali a 5 minutos e tal, o cara roncando igual um caminhão velho, subindo o morro. O Rivaldo ia lá, a gente pegava, pergunta pra ele, Magui, que você tem que a gente ria depois muito. O Rivaldo ia na janela, pegava a janela assim, abria a janela, e depois fechava a janela, aí ele acordava, o que foi? Ele, para com isso, rapaz, você está roncando, você não deixa a gente dormir. Sabe qual foi a técnica que nós passamos a usar? A gente, quando subia para o quarto, a gente apanhava na geladeira lá embaixo, na portaria, o moço lá que cuidava da República, dava uma garrafa de água gelada para a gente, e lá era um frio desgraçado. Levava a garrafa gelada para cima e botava assim, entre as camas, do lado do Rivaldo. Quando o menino começava a roncar, ele fazia assim, ele pegava o cobertor, levantava o cobertor, pegava a garrafa de água gelada e botava a garrafa de água gelada dormindo com ele. Aí, dali a pouco, aí via ver, era a garrafa de água gelada que estava atormentando, acordava assustado. O espírito sente o frio da água. O espírito começa a tremer, começa a sentir frio, começa a sonhar que está numa geleira, começa a sonhar que caiu dentro de uma água fria. O espírito sofre o reflexo do corpo e sonha que está acontecendo aquilo por influência do corpo sobre ele. Assim como ele, no sonho que não tem a ver com a influência do corpo, ele transmite para o corpo, o efeito do corpo transmite para ele. Então, o nosso querido amiguinho lá, ele sofria muito. E a gente também, porque realmente era muito difícil dormir com a pessoa roncando. Mas também observe, a pessoa que ronca não sabe que ronca. Quando você acorda o maridão lá que está roncando, ou quando ele te acorda, você fala, eu roncando? Não estava escutando nada, claro. Não estava escutando nada. Estava completamente apagado. É as influências do espírito sobre o corpo sobre o espírito. Não tenha dúvida. E espírito superior, quanto mais superior, menos influenciação da matéria, claro. Então os espíritos superiores vão se livrando das influências da matéria. E a matéria que vai acompanhando o espírito superior, ela vai ficando rarefeita, vai se volatizando cada vez mais, cada vez mais. Então, tem relação entre a evolução, entre a textura da matéria em relação ao espírito. Bem, queridos, as outras que tínhamos aqui, nós já conversamos com as pessoas e tal, ela seria mais para elucidação ampla, geral e restrita. Na próxima, a gente volta a tocar nesse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se interessem pelo espiritismo, que vale a pena. Continuem estudando. Nós vamos continuar sendo alegres, brincalhões, normais. Nós somos normais. Nós não precisamos estar enclausurados, vestido de preto, né? Não precisamos olhar para as pessoas e cumprimentar. Não, nós somos normais. Nós somos normais. Podemos tudo, só não devemos. Aí nós devemos aprender o que não devemos e procurar não fazer o que não devemos, mas sermos normais. Deus conta com a gente assim como nós contamos com Ele. E esse Deus que o Espiritismo ensina não é esse Deus que falha sempre. Essa corda podre que está sempre arrebentando. Não é, porque esse Deus que falha sempre é o Deus das igrejas, criados pelas igrejas, de acordo com as conveniências das igrejas, e não o Deus que o Espiritismo tem para apresentar sem cobrar nada, sem exigir nada, sem filiar ninguém e sem mandar ninguém para o inferno. Que Deus nos abençoe e até a próxima.